Olá, muitos brasileiros decidem morar fora, entregam a declaração de saída definitiva e acham que a partir dali o vínculo com a Receita Federal acabou totalmente. Mas se você deixou o imóvel alugado aqui no Brasil, a história é um pouco diferente. Hoje vou te explicar como funciona o imposto sobre aluguel para não residente fiscal domiciliado no exterior. Olá, se você não me conhece, meu nome é Davidson Cruz, formado em contabilidade, especialista em assuntos Brasil e exterior, para pessoas físicas e jurídicas. O que muda quando você sai do Brasil? Quando você faz sua declaração de saída definitiva, você passa a ser um não residente fiscal. Isso significa que você não precisa mais fazer a declaração de imposto de renda anualmente. Porém, se você tem rendimentos no Brasil, como aluguel de um apartamento, ou casa, ou domicílio comercial, você ainda precisa pagar imposto aqui no Brasil. A grande diferença é que aquelas regras de isenção mudam. Sabe aquele valor que o pessoal que mora no Brasil não paga imposto se ganhar pouquinho? Pois é, para quem mora no exterior não existe isso. A regra do imposto, quanto você paga? Se você mora no Brasil e é residente fiscal, existe uma tabela. Quem ganha pouco em receita de aluguel fica isento. Porém, quem é não residente fiscal, a regra geral é: independente do valor, o imposto é de 15%. Isso significa que se você receber apenas R$500 de aluguel por mês, você deve pagar 15% disso, ou seja, R$75 de imposto de renda. Ou seja, qualquer valor está sujeito à mordida da Receita. A figura do procurador, o ponto mais importante. Aqui é onde a maioria das pessoas se enrola. Como você não mora mais no país, você precisa nomear um procurador no Brasil. Esse procurador pode ser um amigo, um parente ou um profissional de sua confiança. Por que isso é necessário? Porque o imposto não é recolhido no seu CPF. É o seu procurador que deve gerar o boleto, que se chama DARF, e pagar o imposto no CPF dele. O vencimento é imediato. O imposto deve ser pago no mesmo dia em que o inquilino pagar o aluguel. Nada de deixar para o mês que vem. Acordos internacionais. Um detalhe que pode te ajudar. O Brasil tem acordos com vários países para evitar que você pague imposto duas vezes pelo mesmo dinheiro, a chamada bitributação. Se você mora em um país como os Estados Unidos ou Portugal, é fundamental verificar os termos desses acordos para ver se você pode compensar o que pagou no Brasil lá no seu país de residência. Isso evita que seu lucro com aluguel seja comido por imposto em dois países diferentes. Resumos e dicas práticas para não esquecer. 1. Imposto fixo de 15% sobre qualquer valor de aluguel. 2. Pagamento imediato no dia que o inquilino pagar o aluguel. 3. Precisa de um procurador para cuidar disso e fazer as declarações anuais necessárias. E 4. Guardar os comprovantes por pelo menos 5 anos para provar que está tudo ok. O fim da DIF pela EFD-REINF e E-Social. Antigamente, o seu procurador ou imobiliária entregava uma declaração chamada DIRF, uma vez por ano. Mas atenção, em 2026 é o último ano da DIF, referente aos dados de 2025. Agora, a Receita Federal quer saber das informações muito mais rápido. Por isso, a DIRF foi substituída por um sistema chamado EFD-REINF, junto com o E-Social para outros casos. O que significa na prática? Que aquelas informações que era dada uma vez no ano, agora precisa ser enviada mensalmente de um evento específico no FD-REINF chamado R4010. Manter a vida fiscal organizada no Brasil, mesmo morando fora, é que garante que você possa voltar ou movimentar seus bens no futuro sem surpresas desagradáveis. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato no link abaixo. Muito obrigado!